Bem, senhor André, a Ana avisou que vai entrar com outra conta. Maria Eduardo. Cadê o amigo? Cadê o amigo da Ana? Bom dia, Maria. Cadê o amigo? Não tá comigo. Rose Mardelcela. Ah, é porque ele não tem mesmo, é da raça dele. Sério? É, é a tosa da raça, é assim mesmo. Só tem pelo dos lados e não. Parece uma bainha, parece uma saia. Foi a Ana Paula que entrou? Ana Paula, você tá aí? Oi, tá Ah, aqui. tá. O prof. Meu É que eu tô vendo a aula pelo celular, só que meu celular acabou a bateria, aí eu usei da minha mãe. Sem problemas. Fala, Maria, Clara, Dol. É que, tipo, meu cachorro, ele foge, tipo, quase todo dia, por causa que tem um espaço embaixo do portão e a gente coloca uma madeira pra tampar e ele não fugir. Só que os maiores enfiam a pata e tiram, aí ele foge. E a gente, tipo, mora na quinta rua do Rio Tavares. Aí sempre, tipo, tem gente ligando da primeira rua, falando que ele tá lá na casa, porque a gente colocou aquelas coveirinhas, né, pra não Sim. perder. Aí, e sempre que ele foge, tipo, ele se suja todo, tipo, completamente todo, por causa que a gente corta o pelo dele, mas cresce, tipo, tosa, cresce de novo e fica arrastando aquilo no chão. Aí Tem a bem. moça perguntou assim pra minha mãe no telefone: ele tá sumido há muitos dias porque ele tá um pouco sujinho. A Hannah é cachorra de apartamento, por isso que ela é branquinha desse jeito. Ela só desce pra fazer um xixi. Tipo, E ela tem e raça, uma chinesa. a rua tem uma É o parte quê? que é tipo de terra. Aí ele vai lá pras dunas, ele se suja todo, vai pra praia, se molha, depois ainda, como é que é? Fica fazendo assim na. Não, é impressionante. Não. A, a Hannah já é toda branquinha. Quando ela desce pra fazer xixi, ela já suja a pata. Mas é uma Schnauzer. Só que a Schnauzer geralmente é cinza, né? Cinza com branco. Só que ela é uma Schnauzer branquinha, toda branquinha. Mais difícil de achar. Uma filha nova, uma filha mais nova. Deixa eu mostrar um negócio para vocês. A gente vai falar. É, ele tem vários, não sei o quê. Ah, tá, do cachorro do Gilberto, que não tem raça. É, sem raça definida. Apresentar uma janela, dá no Meet e obedece. Por que não tá indo? Agora foi. Ixi. Aí a Marina resolve chegar no meio do negócio. Não vai dar certo. Vamos ver se vai. Vocês estão ouvindo o barulhinho? É ela que fica Sim, perturbando. Vai brincar, cachorro. Ó, Gabriela Yandes, esse povo que chega atrasado e atrapalha a aula. Olha lá. Não começou a projetar para vocês ainda, né? Foi. Gabriela. Foi uma página do Word. Ai, filha da. A Gabi disse no grupo que ela não tá conseguindo entrar. Ela tentou aqui, mas é porque eu estou apresentando, quando eu cheguei, ela já tinha saído. Vamos ver, Sofia também entrou. A Sofia falou também. É impressão minha ou só no meu no celular que tá, mas a câmera da Vitória tá meio louca. Quê? Não, acho que... Sai, Ana. Deu. Vamos lá. Sofia entrou. Gabriela conseguiu entrar? Consegui. Sim. Bom, vocês têm. Ah, deixa eu aumentar isso aqui. Peraí. Para vocês conseguirem enxergar bem. Olha lá. Roma.
A gente está estudando a história da Roma Antiga. Roma existe até hoje, né, gente? Capital da Itália, hoje em dia. Na época, a Itália não existia. A Itália, aliás, é um país bem moderninho, tá? Bem recente. É depois do Brasil, até, a Itália se formou. A Itália vai se juntar e formar a Itália só em 1871. O Brasil Nossa, gente. é recente. O Brasil é de 1822. Já existia o povo italiano, mas não existia a Itália. Não tinha formado o país Itália ainda. Eram vários países ali dentro. Tinha Módena, Parma, Toscana, as duas Sicílias. Tinha vários países que vão se juntar e vão formar a Itália. Mas a gente está estudando a história da Roma Antiga. Lá na Antiguidade. Mais alguém tentou entrar e não consegui. Cadê? Giovanni. Olha, a turma toda aí. Oi, Giovanni. Bom dia. E vocês têm como trabalho para sexta-feira, combinado lá no grupo, alguns já fizeram, pesquisar uma coisa que tenha sido construído na época de Roma, tá? Tanto faz ser na monarquia, na república ou no império, mas tem que ser uma construção romana, uma coisa que vocês querem um dia muito conhecer, que eu vou conhecer, né? Assim, um dia eu vou a Roma e eu quero conhecer tal coisa. Roma ou a Itália, né? Pode ser a Itália, não precisa ser necessariamente em Roma, mas eu quero ir à Itália e quero conhecer tal coisa que foi construída na época da Roma Antiga. Por exemplo, a Torre de Pisa não dá, porque a Torre de Pisa não é da Roma Antiga. Mas eu posso conhecer o Capitólio, posso conhecer o Fórum Romano, o Coliseu, posso conhecer o Arco de Trajano, o Arco de Tito, o Arco de Napoleão, não pode, Napoleão é na França. Posso conhecer as termas de Caracalla, a Via Ápia, as catacumbas dos católicos. Posso conhecer um outro coliseu, que tem um outro nome, um anfiteatro, que tem um outro nome, mas que tenha sido construído na época de Roma. Olha lá, de 753 antes de Cristo até 476 depois de Cristo. Que é o período da Roma Antiga. Alguém tentando entrar? Gabriela e Anis. Eu não estou conseguindo dar aula por causa desse povo. Então, eu sugiro que vocês tenham um caderno, irmãos. Olha lá, a gente estudou. Oi? Podemos fazer um passeio escolar quando nós voltamos para a escola? Tipo, bem pertinho ali na Itália, né, gente? Uma aulinha de campo não ia fazer mal a ninguém, né? Não é? Pois é. Olha lá, a gente estudou a monarquia, que é o período de formação de Roma, né? Quando as classes sociais se formam, patrícios, plebeus, clientes, escravos. A monarquia tinha pouco escravo, inclusive, né? Porque, inclusive, Roma foi dominada. Nessa época, Roma foi dominada por quem mesmo? Etruscos. Pela Etrúria, tem esse nome estranho, nem aparece nos livros didáticos, porque sobrou muito pouca coisa dos etruscos. Os romanos acabaram depois dominando a Etrúria durante a República. E não existe mais esse país, né? Etrúria. Nem existe hoje em dia, né? O povo, nem se fala sobre esse povo etrusco, mas um dia eles dominaram Roma, eles foram bem famosinhos, importantes lá na história da Itália. Porque eles dominaram Roma durante um tempo. E os últimos reis de Roma eram reis etruscos. Por isso que, inclusive, os patrícios vão criar a república. Lembra que daí a república vai ser um governo de todos. De todos, só deles, né? Todos os patrícios, né? Aqui se referia aos patrícios. Foi durante a república que Roma conquistou mais terra e escravos. É nesse período que Roma conseguiu conquistar mais terra e mais escravos. E justamente por isso que os plebeus começaram a lutar por direitos. Porque como eles participavam da guerra e não recebiam nada, eles eram convocados para a guerra e não recebiam nada por isso, e além de serem a maioria da população de Roma, né, é como hoje, a maior parte dos trabalhadores são pessoas comuns, trabalhadores, né, não empresários. Os plebeus se deram conta que eles eram uma classe importante e começaram a lutar por direitos, e daí conseguiram aqueles direitos que nós já estudamos, o tribuno da plebe, canuleia, licínia, frumentária, etc., etc.,
várias leis que ajudavam os plebeus a conseguir até uma assembleia só para plebeu. Olha que legal. O que tinha a ver com plebeu tinha que ser votado pela assembleia dos plebeus e não dos patrícios. Os plebeus, eles foram nossos, como eu vou dizer, professores nesse sentido. Eles ensinaram a gente que se a gente se une, se a gente se dá conta que a gente é uma classe social e que a gente, junto, a gente consegue movimentar um país, a gente consegue conquistar nossos direitos. Os movimentos sociais que a gente conhece hoje, que tem vários, né? Lutando por direitos aí, os sem teto, os sem terra, né? Os movimentos, vários grupos das mulheres, LGBTQI+, vários grupos lutando por direitos, foram ensinados pelos plebeus. Os plebeus ensinaram isso, que se um grupo se junta para lutar por direitos, e esse grupo tem força para isso, ele consegue aquilo que ele quer. Eles demoraram, precisaram de bastante tempo para fazer isso, mas conseguiram vários direitos. Só que no final da República, Roma era muito grande, dependia dos generais, porque como Roma dependia da guerra, os generais ficaram muito importantes, e eles começaram a brigar entre eles, os generais. Marco Antônio, Júlio, Lépido, Otávio e o Triunvirato. Os generais acabaram brigando entre eles para ver quem é que ia mandar em Roma, e daí, quando começa a brigar entre eles, e acabou virando uma crise social muito grande, a ponto de os senadores coroarem Otávio. Deram para ele o título de Augusto, soberano, supremo, divino, e ele foi coroado imperador. Daí começa o Império Romano. O Império Romano vai... Eu gostaria de saber porque, tipo, Otávio, Augusto, tipo, não tem nada a ver os nomes, por quê? Augusto, a palavra Augusto, Maria Clara, tem a ver com soberano. O nome dele não era Augusto, tá? É um título que foi dado para ele, Augusto. É quase divino. Olha, mas o que mais interessante da gente pensar, que esse império que começou no ano 27 a.C. e vai até 476 depois de Cristo, quando Roma foi invadida, daí acabou a história de Roma, e a gente vai estudar isso logo, sexta-feira a gente já começa isso, tá? Que é um conteúdo bem importante. Eu estava atrasando ele para ver se eu botava para o ano que vem, mas não vai dar certo. Tem que ser agora. Que é um conteúdo mega importante, tá? Porque a gente vai ver depois. Para o ano que vem. Esse já é um conteúdo para o ano que vem. Então, o Império Romano vai começar em 27 anos antes de Cristo, olha lá, antes de Cristo nascer, 27 anos antes de Cristo nascer, começou o Império. O Otávio foi coroado imperador de Roma. E vai durar até o ano 476 depois de Cristo. Foram 4 séculos, 5 séculos, né, praticamente, de império. 500 anos de império. É bastante tempo, né? 500 anos em que Roma dominou um território gigantesco. Ó, a maior extensão de Roma foi nesse período. A extensão do território que Roma dominou, né? Oi? Por acaso tu tá botando isso em algum documento hoje ou numa apresentação? Porque não tá aparecendo nada. Tô botando no Word? Não tá aparecendo a apresentação. Tá aparecendo. Pra mim, tá. Para ti, tá? Para os outros, está? Pra mim, tá Eu tô conseguindo ver. Tá escrevendo aí no... Tá louca? Ana, sai aí. Sai e entra, de repente funciona. Olha lá, foi durante o Império Romano, Sofia, que bom que tu tá aí, que Roma conseguiu a maior extensão de terra. Agora, cuidado, ó, a maior quantidade de terra Roma conseguiu na República. Agora, o maior território foi no Império. Porque, assim, durante a República dominou um monte de terra. Durante o Império dominou um pouco mais e ficou com a maior extensão. Mas a maior parte das conquistas foram na República, não no Império. O Império conseguiu a maior extensão. Tinha mais terra sob o domínio romano. E várias províncias. André, uma pergunta. Oi. Então,
Júlio César tava. Que foi que mais dominou, né? Tipo, locais, assim. Foi um dos No Império períodos da que Roma. Foi. dominou Ele tava no Espanha. Império ou ele tava na parte da República? Estava no finalzinho da República. Foi aquela briga da dominação dos generais ali que vai colocar fim à República, Giovanni. Porque esses generais, Júlio César, Lépido, esses caras, eles dominavam tanta terra que eles eram muito importantes. Né? Roma dependia deles. Só que daí eles começavam a brigar entre eles. Tá? Quem é que manda mais? Né? Quem é mais importante para Roma? Júlio César, Marco Antônio, Lépido, Otávio, e eles começavam a brigar entre eles, se matavam, inclusive, tá? Armavam ciladas para matar o outro. Então não era mais fácil, tipo, matar todo mundo e ficar com poder. A faraó do Egito, famosa, né? A Cleópatra não era tão boazinha assim, não, tá, gente? Ela já tinha destronado o irmão mais novo. Ela tomou o poder do irmão mais novo para se tornar faraó. O faraó era ele, o Ptolomeu. Mas ela foi lá e tomou o poder dele. E a Cleópatra, tinha dois generais romanos importantes, o Otávio e o Marco Antônio. A Cleópatra fez uma jogada errada. Ela vai seduzir o Marco Antônio. Ela vai ter um caso com o Marco Antônio, porque ela achava que ele que ia governar Roma. No final das contas, quem governou foi Otávio. Os dois se deram mal, foram presos. Aliás, a Cleópatra se mata, né? Para não ser presa, ela se mata, dizem que com uma picada de cobra. Vamos lá. Com uma picada de cobra, gente, demora. Não é mais fácil tu pegar uma faca e enfiar no coração ou na cabeça? Tipo, muito mais simples. Mas é uma morte mais trágica, né? Ela é dramática, é global. Mas picada de cobra tu sofre. Ou não, de repente é uma cobra que é uma morte mais rápida. Mas se eu quisesse morrer, eu acho que eu queria morrer de ataque cardíaco ou com um tiro, não sei. Eu não quero morrer, gente. Ainda vamos falar sobre isso. Vamos lá. Vamos falar de vida. A maior extensão de Roma foi nesse período. Ainda mais em época de coronavírus, né? Ninguém fala sobre isso. Roma conseguiu dominar mais terra, tá? Muita terra. E o mais interessante da gente pensar, nós já falamos sobre isso, é por que o Senado, os patrícios do Senado, né? Aqueles 300 patrícios famosos, importantes, ricos, donos de terra, eles criaram a república para ter poder. Lembram disso? Eles expulsam Tarquínio, que é o etrusco, e criam a república para eles mandarem. É tanto que os cargos eram tudo de patrício. O cônsul, magistrado, questor, pretor, edil, aqueles cargos eram todos cargos de patrício. Por que esses caras... Vai chegar uma hora que esses caras vão dizer, tá, é melhor a gente coroar uma pessoa do que a gente ficar governando. Olha, eles tiraram o poder deles mesmos e deram o poder para uma pessoa só. Por que será? Nós já falamos sobre isso. Porque Roma era muito difícil. Porque os plebeus eram muito e se eles juntassem, eles podiam tirar tudo que era deles. Quem falou isso? A Ana. Ana Paula? Olha, Ana Paula tá ligada, né? No 520. Isso mesmo, Ana Paula? Pois é. Os plebeus eram muitos, né? E tinha muita revolta de plebeu. Porque os plebeus ganhavam terra, mas não ficavam. Os plebeus eram convocados para a guerra. Roma era um inferno. Roma era primeiro que era um esgoto a céu aberto, que não tinha saneamento, não tinha nada. Era uma pobreza desgraçada. Os plebeus viviam miseravelmente. Tinha muito plebeu. Então tinha o risco o tempo todo dos plebeus tomarem aquilo que era dos patrícios. Eles precisavam de alguém que fosse forte. Eles precisavam de alguém que tivesse comando, que conseguisse controlar Roma, para evitar que eles mesmos perdessem aquilo que eles tinham. Então, olha, entre eu ter poder, mas não ter terra, porque tomaram a minha terra, e eu continuar tendo a minha terra, bom, prefiro ter minha terra e ser patrício. Então, vamos ceder o poder para Otávio, a gente vai dar todo o poder para Otávio para ele fazer o que ele quiser, desde que ele controle Roma, antes que Roma, os plebeus romanos se revoltem, tomem aquilo que a gente tem. Então, a principal tarefa do Otávio e dos imperadores de modo geral era controlar a plebe.
Esse era o principal Vamos dizer que propósito. eles foram inteligentes, né? Vamos dizer que eles foram bem inteligentes. Foram bem inteligentes. A principal tarefa deles era, dos imperadores, a partir do Otávio, todos os imperadores que vieram depois, e foram muitos, tá? Era controlar a plebe, porque se essa plebe se revolta, ela toma aquilo que os patrícios têm, e os patrícios deixam de ser patrício. É nesse momento que eles vão pensar em lugares como o Coliseu. O Coliseu era chamado de o pão e circo. Esses imperadores faziam uma política chamada de pão e circo. O que é isso? Eles diminuíam o imposto do trigo para que o povo tivesse comida, que era a base da alimentação, né, o pão, da plebe. A plebe come basicamente pão, um pão horrível ainda, mas era isso. E eles vão divertir o povo nos coliseus, nos anfiteatros romanos, espalhados por todo o Império Romano, tinha vários. O Coliseu é o mais famoso, o maior deles. Sobreviveu a 2 guerras mundiais, né? Então, para que o povo fosse para o Coliseu, vou dar o exemplo do Coliseu, e se divertisse vendo os escravos lutando até a morte, os católicos sendo devorados por leões, né, sendo perseguidos por leões e devorados, aquele que sobrevivesse poderia ir para a próxima fase. Isso era uma diversão, para a gente parece uma coisa meio sádica, né? Ver as pessoas morrerem, ver as pessoas guerrear, mas a gente não pode esquecer que Roma vivia da guerra. É diferente de hoje. Né? O Brasil não é um país bélico hoje, não é um país que vive de guerra. Mas vamos falar o seguinte, se isso daí tiver, tipo, abrisse no Brasil, o leão comendo as pessoas, ia dar, tipo, ia lucrar o lugar, não ia, gente? Ia todo mundo querer ver, tipo, todo mundo achando absurdo, mas... Se dentro da lei, ia lucrar, né? Vamos ver como é que é, né? O problema é quem que seria colocado no Coliseu para ser devorado, né? Olha lá, então, aí isso aí já não é comigo, pronto. A grande questão é quem seria colocado. Talvez os negros, por conta do preconceito racial que tem escondido, mas tem. Os presidiários, é isso mesmo. Então, tem vários grupos aí que talvez a gente julgue e coloque lá para ser devorados. Os romanos faziam isso com os escravos, né? Muitos escravos eram colocados no Coliseu para lutar até a morte, só o grupo que conseguia sobreviver. Tem 2 grupos, né? Só saía dali quem vivia. O resto morria ali mesmo. E isso era uma diversão para os plebeus. A gente não pode esquecer que a guerra para Roma era fundamental. Eu lembro que eu falei isso para vocês. Roma vive enquanto fizer guerra. Roma tem uma cultura de guerra. Os meninos eram ensinados a guerrear desde adolescentes. Essa era a escola deles. Precisava aprender a guerrear. Hoje em dia, por exemplo, o objetivo do ensino todo, aliás, cada vez mais, tá? Com essa reforma do ensino médio que está se falando agora, é criar trabalhadores, operários. A função da escola é criar operários. Se a gente for pensar no ensino médio que está sendo feito agora, está sendo tirado todas as disciplinas que são muito teóricas, história, geografia, filosofia, tudo isso está caindo, tá, gente? No ensino médio. Por quê? Porque para um trabalhador não precisa disso, né? Um operário não precisa disso. O operário precisa saber fazer conta, saber ler, escrever e deu. Então tem aula de português, matemática, inglês, é isso que tem. Esse é o ensino médio novo que está se fazendo aí. Lá na Roma Antiga, os meninos, por exemplo, aprendiam a guerrear. Desde pequenos, com uma espadinha de madeira, eles aprendiam a atacar, se defender, porque a guerra era importante para Roma. Então, o circo, a política do pão e circo, é uma política de ocupar o povo. Ocupa o povo com outras coisas, com coliseu, com perseguição a católico, seja lá o que for, para que esse povo não pense na política. Se a gente for pensar hoje em dia, de certa forma, os políticos fazem uma política de pão e circo, né? Tentam tirar do povo esse foco da política. Acho que hoje no Brasil está difícil isso, né? Porque no Brasil esse negócio da política é meio acirrado, assim, 2 grupos, né? Um grupo bolsonarista, um grupo anti-bolsonarista. Então, essa coisa política no Brasil hoje está muito à flor da pele. Então, é difícil fazer a política do pão e circo hoje.
Mas, durante muito tempo foi feita, né? E as televisões, as mídias aí fizeram esse papel. Né? Quando elas vão pensar o jornal, por exemplo, se ela é a favor do governo, ela não vai botar nenhuma matéria que tenha a ver com o escândalo do governo. Né? Então, a televisão é o grande circo hoje em dia. Os jornais são um grande circo. Eles ocupam a nossa cabeça com outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo como que funciona hoje em dia isso. Quer ver como a televisão controla o nosso pensamento? Ela está falando sobre um tiroteio na favela da Rocinha. Beleza, tem um tiroteio na favela da Rocinha, que é fato. Em seguida, ela fala sobre o movimento do Sem Terra. Parece que ela colocou o MST, o Movimento do Sem Terra, que luta contra a terra, como um caso de bandido, um caso de polícia. E não é um movimento social, como lá na Roma Antiga. Não é um caso de polícia. Mas a televisão coloca no mesmo bloco, o jornal coloca no mesmo bloco. Tudo que é crime, fulano e tal que matou não sei quem, tiroteio na favela da Rocinha e o MST. Então, a mídia, ela manipula o nosso pensamento para a gente achar que o que o MST está fazendo é um crime. Eles estão lutando por um direito. O direito de ter terra. Se o jeito que eles lutam está certo ou não, é uma outra questão, isso a gente pode discutir, mas o direito de lutar por um direito, a gente tem. Ou, por exemplo, passa uma matéria bem polêmica. Eu não vou usar o Bolsonaro, porque não quero me comprometer, mas vamos pegar um político qualquer, passa uma matéria bem polêmica, e em seguida eles passam uma matéria bem bobinha do urso panda, do zoológico tal, que está chupando gelo porque está muito calor. Ou seja, não é para a gente ficar discutindo aquela matéria anterior. É para a gente pensar no tadinho do urso panda. É isso que a mídia faz hoje em dia para controlar o que a gente pensa. O jornal, a mídia, é muito pensada, tá, gente? Claro que cada uma na sua direção. Tem uma que é mais da esquerda, tem uma que é mais da direita. Ô, prof, urso panda no gelo? Eu acho que tu confundiu. Estou dando um exemplo lá de um bicho qualquer que fica chupando gelo porque está muito calor. Ele é um bicho de frio. E não está aguentando o calor do zoológico. De vez em quando aparece isso no jornal. Né? Às vezes aparece. Ou uma matéria bem bobinha, assim, que a gente não precisa pensar. Muito. Eu pensei que era urso polar. Oi? Eu pensei que era urso polar, que gostava de neve. Pode ser também. Bom, eu só dei um exemplo para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Como a mídia, o jeito como ela organiza as matérias do jornal, né? A sequência das matérias, ela tem um objetivo. Tem coisas que ela quer que a gente fique pensando e discutindo, tem coisa que ela não quer que a gente discuta, né? E pense. Então, a mídia também, hoje em dia, é usada como um circo. Se a gente não fica pensando naquilo, naquela política, a gente não vai atrás da verdade, dos direitos que a gente tem, etc. E tal. Essa foi uma estratégia dos imperadores romanos que é usada até hoje, não só no Brasil, tá, gente? No mundo inteiro é usado dessa forma. E não só pela direita, pela esquerda também. Todos os partidos acabam usando isso. Tá? O controle da mídia. E a própria mídia. Bom, o Otávio vai conseguir, com as reformas que fez, um período chamado de Pax Romana. Uma paz romana. Ele conseguiu controlar a plebe por conta da lei frumentária, por conta do circo, ele conseguiu controlar essa plebe. Durante os primeiros anos do Império, Roma teve um período de paz mesmo. De paz... Escreveu ali, era para ser com Z, né? Paz mesmo. Não, é com X em latim. Em latim é Pax Romana, chamado de Pax Romana. Mas é paz romana. Ou em carioquês. Pode ser também. A paz. A paz romana. No começo do Império teve um período de bastante tranquilidade, assim, foi um período equilibrado internamente, tá, gente? Fora, é óbvio que tinha guerra, porque Roma dependia da guerra. Isso eu só falei para vocês. Quem lembra por quê? Quem consegue explicar por que Roma depende da guerra? Tanto terra, escravo. Só mais aqui, cadê? Mais terra. O que mais? Mais escravos. Mais escravos. Se tem mais terra e mais escravo... O que é esse X atrás da Pax Romana? Alguém entendeu o que a Ana falou?
Ela perguntou por que X no Pax Romana. Ah, é porque é assim que escreve mesmo. É em latim. Pax Romana. No livro de vocês vai estar escrito desse jeito. Olha lá. A guerra fazia com que Roma tivesse mais terra e mais escravos. Se tem mais terra e mais escravos, tem mais o que, gente? Produção agrícola. Mais produção Trabalho, agrícola. mais alimentos, essas Boa. coisas. Ó, se tem mais produção agrícola, tem mais o que, Vi? Venda. Isso, comércio. Mais venda. Se tem mais comércio acontecendo, tem mais o quê? Impostos? Imposto. Os comerciantes, tudo aquilo que a gente compra paga um imposto, né? Até hoje. De um sorvete que vocês tomam a um carro que compra, tem uma boa parte do valor que é de imposto. Se vocês pegarem a nota fiscal do supermercado que o pai de vocês faz, lá embaixo da nota fiscal vai estar o valor do imposto que foi pago. Daquela Prof, o imposto vai pra onde? Vai, tipo, pra... Não sei. Boa, Maria. Ó, uma parte desse imposto fica para a prefeitura, uma parte vai para o governo do estado e uma parte vai para o governo federal. Ah, então, tudo que tu compra, olha, se tu comprar um picolé, ok? Uma parte do imposto do picolé fica na prefeitura, uma parte vai para o estado, uma parte vai para o governo federal. Ou seja, boa parte do valor que a gente paga pelas coisas é imposto. Ô, prof, então, tipo, por isso que quando a gente vê no jornal... Qual que é a diferença do quê? Entre o. Como é que é? Vai para onde o dinheiro mesmo? Uma prefeitura, para o município. Então, Fica em Florianópolis. Uma parte vai para o governador do estado de Santa Catarina. A outra parte vai para o presidente do Brasil. qual que é a diferença? Por que não vai para uma pessoa só e vai para 3 pessoas? Porque se for tudo lá para Brasília, se o dinheiro for todo para Brasília, pode ser que não seja investido nada em Florianópolis. Aí o presidente vai decidir a construir tudo no Rio de Janeiro, por exemplo. É injusto, Florianópolis também pagou imposto. André, mas por que o imposto ele não fica, sei lá, todo imposto de Florianópolis é do prefeito daqui, daí seria mais... Boa pergunta, Sofia. É Por tipo, quê? e o de Brasília vai pro presidente lá do Bolsonaro. Porque, Sofia, tem coisas que são para o Brasil inteiro. Por exemplo, o Exército é para o Brasil inteiro, a Polícia Federal é para o Brasil inteiro. Mas peraí, André. Só um pouquinho, Ana, só acabou de explicar. As universidades públicas tem no Brasil inteiro. Então, quem tem que pagar isso é o presidente. Aquilo que tem no Brasil inteiro, que é para o Brasil inteiro, quem tem que pagar é o presidente. Daí, da onde que vai vir o dinheiro dele? Tem que vir de algum lugar. Então, esse dinheiro... Aqui tem coisas que são específicas da prefeitura. Tem coisa que é bem da prefeitura. Quer ver? O posto de saúde é prefeitura. Hospital é estado ou presidente. Creche é prefeitura. Escola de ensino fundamental é prefeitura. O estado tem que dar ensino médio. E o país, o governo, o presidente, tem que dar universidade. Então, cada um pega com uma parcela, tá vendo? Ó? E para poder fazer essas coisas, eles precisam do dinheiro do imposto. E na Roma Antiga não era diferente. O governo precisava de imposto para construir o Coliseu, para construir a Via Ápia, que era uma rede de estradas que ligava um monte de lugar e facilitava o comércio e o deslocamento do exército também, né? Para construir os aquedutos que traziam água para o centro da cidade, para construir os prédios públicos do Senado, do templo do deus Júpiter, do templo da deusa Vesta, os templos, de modo geral, as igrejas, dos romanos. O governo precisava de dinheiro para investir no exército, porque daí mais imposto, mais guerra. E daí volta para cá. Mais guerra, mais terra, mais escravo, mais produção. Isso aqui virou um ciclo tão fundamental para Roma, a guerra virou um troço tão importante para Roma, que vai chegar uma hora que Roma não vai conseguir mais fazer guerra, vai ter menos guerra, menos escravos, menos produção, menos comércio, daí vai entrar numa crise econômica. E daí, em época de crise econômica, começa uma brigaçada para ver quem é que manda. Roma virou um problema
para enfraquecer Roma. Ó, Roma ficou tão fraquinha quando acabou a guerra, ela se preocupava com o que tinha fora, agora ela começou a se preocupar com o que tinha dentro, os problemas. Começaram a aparecer os problemas. E ela vai se enfraquecer, e daí vem um povo de fora e domina Roma. Os germânicos, que nós vamos falar deles na nossa próxima aula. Então, ó, o começo do Império Romano é um período de crescimento e de paz. O fim do Império Romano é um período de crise. Por quê? Porque Roma não conseguia avançar, não conseguia ter mais guerra. Ela chegou uma hora que Roma esbarrou. Por exemplo, esbarrou no deserto do Saara. Não conseguia descer. Lá embaixo do deserto do Saara, tinham reinos riquíssimos. Vocês vão estudar o ano que vem. O reino de Gana, Mali, Songhai, Congo, Benin. Eram reinos que tinham muito ouro. O reino de Gana, por exemplo, era chamado de reino do ouro. Só que Roma não conhecia, porque era depois do deserto do Saara. Então o exército romano não chegou a atravessar o deserto do Saara para dominar esses territórios. Então parou no deserto do Saara. Lá no Oriente parou na Pérsia, mais ou menos. Dominou até a Pérsia. Não foi além. Não dominou a China, não dominou a Índia. Parou ali. E no norte esbarrou com um grupo de povos que os historiadores chamam de germânicos, Germany, Alemanha, um dia vai ser a Alemanha. E esse grupo também era um grupo de guerreiros, então Roma não conseguia avançar. Parou no sul, parou no leste, parou no norte, as guerras pararam, começa a ter menos escravo, menos produção, uma crise no comércio, menos imposto, o governo passa a ter menos dinheiro, não consegue investir em guerra, e daí, pronto, Roma começa numa crise econômica no final do Império, seríssima. Os imperadores romanos, alguns governavam pouquíssimo tempo, eram assassinados pelos generais, né? Tinha muita intriga política, e naquela época se resolvia tudo na ponta da faca. Matavam o imperador para poder tomar o poder, e isso enfraqueceu Roma, a tal ponto que chegou uma hora que no ano 300 e, deixa eu me lembrar aqui, 395, se eu não me engano. Tá certo, 395. No ano 395, o imperador romano, chamado Teodósio, que nome bonito, né? Ele dividiu Roma em duas. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, que a capital era em Roma, é da Itália para cá, para Portugal. Para o Ocidente. É tudo que a gente fala hoje em dia, né? Nós somos ocidentais. O Império Romano do Oriente é um pouquinho depois da Itália, para lá, para a Grécia, em direção à Grécia. Para tentar resolver o problema, Roma ficou muito grande, cheia de problema, ele vai dividir em duas. Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. Para tentar evitar a invasão, né? Para tentar governar Roma de um jeito melhor. Mas não vai adiantar, tá? Porque lá no ano 476, o Império Romano do Ocidente foi invadido pelos germânicos, e daí Roma acaba. André, o que foi que qual povo, né? Quem meio que consertou Roma? Porque Roma era uma crise. Atualmente ela não é muito, né? Alguém entendeu a pergunta? Eu não consegui ouvir o áudio da Ana. Tá muito ruim. Pergunta de novo, Ana. Sofia ia dizer alguma coisa. Eu ia falar que eu não ouvi. Pergunta de novo, Ana. Quem foi que consertou Roma? Porque Roma era uma crise, né? Então, o problema é esse, não consertaram Roma. Tá? Roma foi invadida, e daí acaba Roma. Uma coisa que você já deve ter percebido na história é que esses povos que a gente estudou, Egito, Mesopotâmia, Pérsia, Fenícia, eles todos começam pequenininho, crescem, viram muito importantes, depois eles são dominados. Uma crise e são dominados. O Egito foi assim, Mesopotâmia, Pérsia, Grécia, agora Roma, a mesma coisa. Roma conseguiu conquistar o maior império da história. Depois entrou em crise e foi dominada
pelos germânicos. Os germânicos vão dominar a Roma do Ocidente. A Roma do Oriente eles não vão conseguir dominar. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas. A Roma do Oriente vai virar o Império Bizantino, porque a capital era em Bizâncio, onde hoje está Istambul. Hoje A é do Istambul. Ocidente é onde fica o Coliseu? A do Ocidente é onde está o Coliseu. Onde está Portugal, onde está a França, hoje em dia, a Espanha. Nada disso existia, ó. Não existia Portugal, nem França, nem Espanha, nem Inglaterra. Esses países, como a gente conhece hoje, não existiam ainda, nenhum deles. Era tudo Roma. Ô, prof, Oi. mas essas guerras territoriais ainda acontecem, né? Mas, tipo, não dessa exata forma como era antes. Não dessa exata forma, Maria. Em alguns países tem bastante conflito. Por exemplo, na Espanha, tem algumas regiões da Espanha que querem se separar da Espanha, querem independência, querem virar um país. Então isso é um conflito lá, é sério, né? A região dos Bascos é uma região mais complicada. Algumas regiões da Inglaterra, né? A Escócia, de vez em quando se encrenca ali com a Inglaterra, né? Porque faz parte aí do território da Inglaterra, do Reino Unido. Então, o próprio Brasil. Existe um movimento no Brasil que quer separar o sul do Brasil e virar um país só. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná se separar do Brasil e virar um país. Só que esse é um movimento que não tem muita força, né? A gente ouve falar pouco sobre ele, mas existe. Existe, como diz o outro, o manezinho. Eu acho que já apareceu algumas vezes na TV, mas, tipo, não é aquela coisa que aparece, todo dia tá aparecendo na TV, não. Não tem muita força, né? Mas é um movimento que é falado aí. A República dos Pampas seria o nome. O nosso nome seria o quê? Pampeses? Sei lá. Ai, gente, que triste.